Bom dia a todos. Buenos días a todos. Eu costumo dizer graça e paz, Eu costumo dizer graça e paz, mas me falaram que graça aqui é gordura. pero me dijeron que graça, graça, né? Gordura. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desde a primeira vez que eu conheci esse casal, Desde a primeira vez que conheci este matrimônio, eu me apaixonei bastante por eles. eu me apaixonei muito por eles. Eu sei que não foi recíproco, Eu sei que não foi recíproco, mas a minha alegria é muito grande estar com esse rebanho. pero tenho uma grande alegria de estar com este rebanho. E a minha esposa, E minha esposa, com quem eu sou casado há 32 anos. com quem eu estou casado há 32 anos, Nós temos 3 filhos. temos 3 filhos. Eu costumo dizer que ela é a 4ª pessoa da Trindade, Eu costumo dizer que ela é a 4ª pessoa da Trindade. porque ficar casada comigo há 32 anos tem que ter muita graça. Porque está casado comigo há 32 anos tem que ter muita graça. Então ela já foi promovida a 4ª pessoa da Trindade. Então ela já foi promovida a 4ª pessoa da Trindade. Ok. Ok. Foi trazido livros? Não. Ok. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã uma palavra. Não há problema. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã uma palavra Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. e depois nós queremos ministrar sobre a vida E de depois vocês. queremos ministrar sobre suas vidas. Já agradeço aos pastores pela confiança de eu poder ministrar sobre a vida de vocês. Já quero agradecer aos pastores a confiança em poder ministrar seu rebanho. Porque no Brasil hoje nós estamos tomando muito cuidado com quem a gente traz na igreja. Porque em Brasil nós tomamos muito cuidado com as pessoas que traemos à igreja. Principalmente se essas pessoas vão pôr a mão sobre o nosso rebanho. Principalmente se essas pessoas vão pôr as mãos em nosso rebanho. Então, daí o fato de eu agradecê-los pela confiança. Então, les agradeço sua confiança. Amados, essa palavra que eu quero ministrar para vocês. Não, só repete. Ok. Sim, o que eu acabei de falar. Ah, tá. O que eu falei? Eu quero ministrar. Você não vai ter que buscar aqui em espanhol. Pastora Karina, é uma graça. E essa palavra que eu quero ministrar para vocês. Há uma palavra que eu quero ministrar a vocês. É uma palavra que o Senhor me deu. É uma palavra que o Senhor me deu. E ela foi... Só que Ele não me dá uma palavra para eu pregar para vocês. Ele não me dá uma palavra para poder predicar a vocês. Mas sempre que uma palavra é gerada dentro de mim, Mas sempre quando uma palavra é generada primeiro em mim, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Deus ele está querendo falar algo primeiro comigo. De algum momento que eu vou enfrentar. E de algum momento que eu vou ter que enfrentar. E eu vou ter que viver essa E palavra. eu vou ter que viver esta palavra. A palavra que eu preguei ontem para as mulheres. A palavra que eu prediquei ayer às mulheres. Eu disse para elas que eu estava sendo desafiado a viver essa palavra. Eu disse a elas, eu estou sendo desafiado a viver esta palavra. É essa que eu quero ministrar hoje. E é essa que eu quero ministrar hoje. Foi a palavra que o Senhor me deu o ano passado. Foi a palavra que Deus me entregou o ano passado. Então eu senti isso na minha pele. Então eu senti isso em minha pele. E por isso quero compartilhar com E vocês. por isso eu vou compartilhar com vocês. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 agora sim. Sim. Tem Hebreus aí? Pastor. 11. É do verso 8. Hebreus 11, Do verso 8 del 8 ao 10. al 10. Vamos ler? Hebreus 11,
8 al 10. Dice así: Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. E incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construída por Deus. Amém. Amém. O capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. El capítulo 11 de Hebreos é conhecido como el capítulo de los héroes de la fe. Então, vai citar homens e mulheres que fizeram proezas no Senhor. Então, você vai falar de homens e mulheres que fizeram coisas grandes ao Senhor. Então, está desde a prostituta Raabe até Abraão. Então, está desde a prostituta Raab hasta Abraão. Que foram pessoas que conseguiram romper com as cadeias. Que foram pessoas que lograram romper com as cadenas. E sair fora da caixinha. E saíram fora da caixa. E viveram coisas novas e tremendas. E viveram coisas novas e tremendas. E hoje esse capítulo exalta essas pessoas. E hoje esse capítulo exalta estas pessoas. Mas algumas coisas nesse capítulo me chamam muito a atenção. E algumas coisas nesse capítulo me chamam muita atenção. E uma delas é que o escritor diz que essas pessoas, a terra não era digna de ser pisada por eles. E disse que a terra não era digna destas pessoas pisá-la. Tamanha a excelência dessas pessoas. Tamanha era a excelência destas pessoas. Mas eu acredito que esse capítulo vai ter uma continuidade. Pero eu creio que esse capítulo vai ter um seguimento. E provavelmente o seu nome vai estar nele. E provavelmente tu nome vai estar escrito acá. Mas essa decisão ela é sua. Pero essa decisão é tua. Eu quero ministrar essa palavra e você vai dizer se você vai estar ou não nesse capítulo. Eu quero ministrar esta palavra e quero ver se tu me vas a dizer se vai estar ou não neste capítulo. O que me chama a atenção nesse texto que foi lido? O que me chama a atenção nesse texto que foi lido sobre a vida de Abraão. Sobre a vida de Abraão. Eu fico muito impressionado com a decisão desse homem. Eu quedo muito impressionado com a decisão deste homem. Não só de sair da terra da sua parentela. Não só de sair da terra de sua parentela, de seus familiares. E ir para uma terra que Deus o mostraria ainda. Ir a uma terra que Deus lhe ia mostrar. Então ele não sai da terra sabendo para onde vai. Então ele sai de sua terra sem saber para onde ele ia. A revelação ela vai sendo gradativa. A revelação ele vai sendo gradativamente. Às vezes Deus nos dá uma palavra e nós temos que obedecer. Às vezes que Deus nos dá uma palavra e nós temos que obedecê-la. Mas a revelação ela não é completa. Pero a revelação não é completa. Conforme vamos obedecendo. Mientras vamos obedecendo, Deus vai liberando mais um pouco da palavra. Deus vai liberando um pouquinho mais de sua palavra. Então nem sempre saímos sabendo para onde vamos. Então nem sempre vamos a sair sabendo para onde vamos. Mas se a palavra hoje foi para que eu saísse, então se a palavra hoje está dizendo salga, eu simplesmente saio. Eu simplesmente salgo. Agora, o que eu vou fazer amanhã? Então o que eu vou fazer amanhã? Deus vai falar amanhã. Deus vai falar amanhã. Isso é um treino de obediência. Isso é treinamento de obediência. Então nós vamos crescendo nessa revelação. Então nós vamos crescendo nesta revelação. Mas o que me impressiona também nesse texto. O que me impressiona também deste texto é que mesmo já estando na terra da promessa. É que mesmo já estando na terra da promessa. Abraão sofreu uma transformação muito grande no processo. Abraão ele sofreu uma transformação muito grande no processo. Que ele decidiu viver como peregrino na terra da promessa. Que ele decidiu viver como peregrino na terra da promessa. Aconteceu algo muito grande no coração desse Sucedeu homem. algo muito grande em seu coração. A atitude dele é muito contracultural. A atitude dele é muito contra a cultura. Uma geração que decide adorar a bênção. Uma geração que decide adorar a bendição. A ponto da bênção se tornar mais preciosa do que o abençoador. Al ponto de que a bendição seja mais importante de aquele que bendice. Esse tem sido um problema muito grande nas igrejas. Isso ha sido um problema muito grande dentro das igrejas. De pessoas depois que tomam posse da bênção. De pessoas que quando elas recebem a bendição,
Deus se torna em segundo lugar na vida dela. Dios se torna el segundo lugar de sus vidas. Abraão é diferente. Abraham él es distinto. Ele está dentro da terra prometida. Él está dentro de la tierra prometida, Mas ele decide ser peregrino na terra. pero él decide ser peregrino en esta tierra. E o escritor diz que ele não construiu cidades, Y el escritor dice que él no construyó ciudades, mas ele decidiu morar em tendas como um peregrino. pero él decidió vivir en tiendas como un peregrino, carpas. Tanto ele como seu filho Isaac e Jacó. Tanto él como su hijo Isaac y Jacob. Era muito comum quando você tomava posse de uma terra, Era muy común cuando uno tomaba una tierra, você construir cidade e fazer seu nome memorável, dando seu nome para aquela cidade. usted comenzar a construir una ciudad y dar su nombre y memoria a esta ciudad. Porque você queria fazer o seu nome memorável. Porque tú querías hacer que tu nombre sea memorable en este lugar. Então, muitas cidades Entonces muchas ciudades fazia menção do nome das pessoas que as fundaram. hacían mención del nombre de las personas que la fundaban. Mas quando o escritor diz que Abraão decide morar em tendas, Pero cuando el escritor dice que Abraham él decidió vivir en carpas, ele vai explicar por que Abraão decidiu isso. él va a explicar por qué Abraham decidió eso. Porque durante a sua jornada, Porque en su caminada, en su jornada, ele foi tomado pela glória de Deus. él fue tomado por la gloria de Dios. E quando ele chega na terra da promessa, Y cuando él llega en la tierra de la promesa, o coração dele não estava mais nessa terra. el corazón de él ya no estaba más en esta tierra. O texto diz que ele estaba ansiando por uma cidade. El texto dice que él anhelaba por una ciudad. Que Deus não era só o arquiteto, mas também o construtor. Que Dios no era solo el arquitecto, pero también él era el constructor. Essa cidade não era mais aqui. Esta ciudad no era más acá. Então esse homem estava na promessa, Entonces este hombre él estaba en la promesa, mas estava tomado pela glória. pero él estaba tomado por la gloria. Então ele não adora a bênção. Entonces él no adora la bendición. Ele é grato pela bênção, Él es agradecido por la bendición, mas o coração dele foi totalmente pero el transformado. corazón de él fue completamente E eu transformado. fico impressionado com Y yo isso. quedo impresionado con eso. E eu digo, meu Deus, como que esse homem foi tão ilustre? Dios mío, cómo este hombre fue tan ilustre. Como que se consegue viver assim? ¿Cómo se puede vivir así? E é sobre isso que eu quero compartilhar com Y es vocês. sobre eso que yo quiero compartir con ustedes. Porque eu vejo homens nesse nível de fé. Porque yo veo hombres en este nivel de fe. E imediatamente a minha mediocridade me fala algo. Y inmediatamente mi mediocridad habla alto. Mas Abraão era Abraão. Pero Abraham era Abraham. Esse homem era um homem que tinha pedigree. Ese hombre era un hombre que tenía pedigrí, raza. Sim. Era descendente de Sete. Era descendiente de 7. Ele tinha uma linhagem. Él tenía un linaje. Eu não. Yo no. Isso é uma desculpa que eu invento. Eso es una excusa que yo invento. Escute bem. Escuche bien. O medíocre, para se sentir confortável na sua mediocridade, El medíocre, para sentirse confortable en su mediocridad, ele precisa rotular o excelente. él necesita rotular el excelente. Excelente. El excelente. Andar com pessoas excelentes Andar con personas excelentes. ou nos inspira ou nos deprime. O nos inspira o nos deprime. Então, quando eu olho para Abraão Y cuando yo miro a Abraham e vejo tamanho feito, y veo lo que él hizo, algo me diz, mas ele era um homem que tinha uma boa linhagem. entonces algo me comienza a decirme que él tenía un buen linaje. E Deus disse para mim, não, Y Dios me dice, no, não é assim. no es así. Então, vamos lá. Entonces vamos a ver. O culto que Sete e Enos havia restaurado ao Senhor El culto que 7 años había restaurado al Señor havia se perdido. se había perdido. Então, a família de Abraão Entonces la familia de Abraham estava na terra de Ur dos Caldeus. estaba en la tierra de Ur de los Caldeos. Ur dos Caldeus era uma terra era um povo muito evoluído.
la tierra de Ur de los caldeos era un pueblo muy evoluído em todos os sentidos. en todos los sentidos. Na agricultura, En la agricultura, na saúde, en la salud, na educação. en la educación. Os escritos que ainda acham da terra de Ur dos caldeus Las escrituras que se encuentran todavía de Ur de la tierra de los caldeos impressionam os arqueólogos até hoje. impresionan a los teólogos hasta hoy. Como eles eram avançados na medicina. Como ellos eran avanzados en ese tiempo en la medicina. Então era um grande império. Entonces era un gran imperio. Mas no centro do império havia um templo enorme. Pero en el centro de ese imperio había un templo muy grande, enorme. Até hoje ainda existe ruínas desse templo. Todavía hasta hoy existen ruinas de este templo. Nesse templo se adoravam dois deuses. Y en este templo se adoraba dos dioses Ligado à lua. que estaban conectados a la luna. Então era uma terra pagã. Entonces era una tierra pagana. E o pai de Abraão Y el padre de Abraham, era construtor de ídolos. y él era constructor de ídolos. E o nome de Abraão Y el nombre de Abraham remete a alguém que consultava as estrelas habla sobre alguien que consultaba las estrellas para poder falar a sorte das pessoas. para poder ver la suerte de las personas. O nome de Sara, El nombre de Sara ou Sarai, o Sarai era o nome de uma das esposas dos deuses da lua. era el nombre de una de las esposas de los dioses de la luna. Então Abraão havia se tornado um pagão. Entonces Abraham se había tornado un pagano. Isso não é um conceito meu. Eso no es un concepto mío. Isso é um conceito dos rabinos hebreus. Ese es un concepto de los rabinos hebreos. Que o culto havia se perdido totalmente. Que el culto se había perdido completamente. E Abraão havia se tornado um pagão junto com seu pai. Y Abraham se había tornado un pagano junto a su papá. Nem tão pouco esse conceito é um conceito novo. Y tampoco ese concepto es un concepto nuevo. Quando Josué vai convidar o povo para servir ao Senhor, Cuando Josué invita al pueblo para servir al Señor, quando ele usa um texto que nós conhecemos muito, cuando él usa un texto que nosotros conocemos mucho, ele diz assim: escolham a quem vocês vão servir. él dice así: elijan a quien ustedes quieren servir. O texto diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. El texto dice: yo y mi casa serviremos a Dios. Mas o texto continua dizendo: Pero el texto sigue hablando. se vocês vão servir os deuses que vossos pais serviram da além do Jordão. Si ustedes van a servir los dioses que sus padres serviram desde Jordán, Ele estava se referindo a Abraão. él se estaba refiriendo a Abraham. Então Abraão era um pagão. Entonces Abraham fue un pagano. Então não tem como eu dizer que ele era um homem que tinha uma linhagem melhor do que a minha. Entonces yo no puedo decir que él fue un hombre que tuvo un linaje mejor que la mía. Quando Estevão está pregando no livro de Atos, Cuando Esteban está predicando en el libro de Hechos, ele diz assim: porque o Deus da glória apareceu para Abraão. él dice así: porque el Dios de la gloria apareció a Abraham. Então, provavelmente, Deus entrou dentro da cultura de Abraão. Entonces probablemente Dios entró dentro de la cultura de Abraham. E então fez um desafio para Abraão. Entonces hizo un desafío a Abraham. E a palavra foi: sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que dijo así: sale de tu tierra, del medio de tus familiares, y va a la tierra que yo te mostraré. Mas a forma como Deus se manifestou impactou muito Abraão. Pero la manera como Dios se manifestó impactó mucho la vida de Abraham. A ponto de Abraão conseguir influenciar seus familiares. Al punto que Abraham influenció a sus familiares. E ele sai então da terra de Ur dos Caldeus, junto com seu pai, seus irmãos, e leva o sobrinho com ele. Entonces él sale de la tierra de Ur de los Caldeos junto a su padre, a sus hermanos y también a su sobrino que él llevó. Então eu agora começo a falar para vocês sobre o que eu vejo nesse capítulo que nós precisamos viver. Ahora quiero comenzar a hablar lo que nosotros vemos en este capítulo que debemos a vivir. Me parece que para Abraão chegar nesse nível, Me parece que para que Abraham llegara a este nivel, ele passou por fases él tuvo que pasar por fases ou por estações. o por estaciones.
E cada estação Y cada estación gerava um crescimento diferente na vida de Abraão. generó un crecimiento de fe en la vida de Abraham. Mas tudo começou quando ele aceitou sair da terra de Ur dos Caldeus. Pero todo comenzó cuando él aceptó a salir de Ur de la tierra de los caldeos. Sai só ele e seus familiares. Sale solo él y sus familiares. Depois você olhe no texto e veja que saiu só ele, tão somente os seus Entonces tú familiares. puedes leer después que sale solamente él con sus familiares. Ele caminha aproximadamente 2.000 quilômetros. Ele camina más o menos 2.000 kilómetros. E ele para numa cidade chamada Arã. Y él para sobre una ciudad llamada... Deixa eu ver se eu lembro. Arã. Arã. Parece que é em espanhol também. E Arã. naquela cidade, Deus o abençoa tremendamente. Y en esta ciudad Dios lo bendice tremendamente. E Abraão se torna naquela cidade um homem muito rico, Y Abraham comienza a tornarse en esta ciudad un hombre muy próspero. porque a mão de Deus estava sobre ele. Porque la mano de Dios estaba sobre él. E ele se enriqueceu muito. Y él enriqueció mucho. Você nota que quando ele sai dessa cidade, Usted comienza a ver que cuando él sale de esta ciudad, o texto diz que ele sai levando um rebanho muito grande, servos e servas. el texto dice que él sale con un rebaño muy grande con siervos y siervas. Diferente de como ele sai de Ur dos Caldeus. Diferente de como él salió del Ur de los caldeos. Deus o havia abençoado. Dios lo había bendecido. Então a cidade de Ur dos Caldeus agora estava muito cômoda para ele. Entonces la ciudad del Ur de los caldeos estaba muy cómoda para él. E ele quis parar ali. Y él quiso parar allí. Mas Deus aparece novamente para Abraão Pero Dios aparece otra vez para él. e diz: sai dessa cidade também. Sale de esta ciudad de ahí también. E Deus faz outras promessas agora para Y ele. Dios comienza a hacer otras promesas a él. Ele recebe uma promessa para sair de Ur dos Caldeus. Él recibe la promesa cuando él sale del Ur de los caldeos. E ele para nessa cidade e Deus o enriquece. Y él para en esta ciudad y Dios lo enriquece. Mas ele estava parado ali quando Deus faz novas promessas Pero él estaba parado allí cuando Dios comienza a hacerle otras promesas. para tirá-lo daquela cidade. Para sacarlo de esta ciudad. E dois fatores dessas promessas me impressionam. Y dos factores de estas promesas me impresionan. Deus promete para Abraão uma descendência. Dios promete a Abraham una descendencia. Ele não podia ter filhos. Él no podía tener hijos. Então, a promessa feita em Ur dos Caldeus Entonces la promesa que fue hecha en Ur de los caldeos agora é diferente em ahora Arã. es diferente. Deus está chamando ele para um novo momento. Dios lo está llamando para un nuevo tiempo. Agora é uma nova promessa. Ahora es una nueva promesa. A segunda promessa que me impressiona La segunda promesa que me impresiona. Deus diz para ele: você é um homem muito rico, Dios le dice, tú eres un hombre muy rico, mas eu vou fazer você um homem famoso. pero ahora yo te voy a hacer un hombre famoso. Literalmente é essa palavra que Deus usa, famoso. Literalmente es la palabra que Dios usa, famoso. É um contraste com a Torre de Babel. Es un contraste con la Torre de Babel. Porque na Torre de Babel o homem quis se tornar famoso. Porque en Torre de Babel el hombre quiso tornarse famoso. O texto diz: vamos construir uma torre que torne o nosso nome memorável. Ellos dicen, vamos a construir una torre donde nuestros nombres sean memorables. E Deus então vem e confunde os homens. Y Dios viene y los confunde. Agora, para Abraão, Deus está falando outra coisa. Y ahora Abraham le está diciendo otra cosa. Eu é que vou te fazer famoso. Yo es que te voy a hacer famoso. Eu vou fazer o teu nome conhecido em toda a terra. Yo voy a hacer con que tu nombre sea conocido en toda la tierra. E Abraão então sai dessa cidade. Y Abraham él sale de esta ciudad. E o que nós notamos é que Abraão vai passando por fases até chegar nesse nível. Y nosotros notamos que Abraham ele va pasando por fases hasta llegar a ese nivel. É entre 7 a 8 níveis ele enfrenta. Entre 7 a 8 niveles él enfrenta. O último é o sacrifício do seu filho. Y el último es el sacrificio de su hijo. Ali Deus fala algo para Abraão muito forte. Allí Dios habla algo muy fuerte a Abraham. Agora eu sei que você me ama. Ahora yo sé que tú me amas. É como se Deus levasse ele para níveis onde ele seria testado. É como se Deus lo llevara a niveles donde ele foi testado.
e onde ele iria amadurecer para entrar em outro nível. Donde ele iba a madurar para entrar a outro nível. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo e com minha esposa. Eu recuerdo uma situação que passou comigo e com minha esposa no ano passado. Nós, durante a pandemia, nós enfrentamos momentos difíceis. Durante a pandemia, nós enfrentamos momentos muito difíceis. Porque eu sou um ministro itinerante. Porque sou um ministro itinerante. Então, eu sempre dizia que se eu saio para ministrar a palavra, as igrejas ofertam na minha vida. Então, eu sempre dije, quando salgo a predicar a palavra em outras igrejas, essas igrejas ofrendam em minha vida. Então, eu tinha como suprir as necessidades da minha casa. Então, eu tinha como suprir as necessidades em minha casa. Mas com a pandemia, Deus me disse algo. Pero com a pandemia, Deus me dijo algo. Não são as igrejas que te sustentam. Não são as igrejas que te sustentam. Sou eu que te sustento. Sou eu que te sustento. E eu aprendi isso durante a pandemia. E eu aprendi isso durante a pandemia. Mas houve uma semana. Pero houve uma semana. Que na quinta-feira. Em jueves. Nós tínhamos que pagar a faculdade do meu filho. Teníamos que pagar a universidade de nosso filho. E tanto a universidade como a outra conta daria R$1.500. Então, tanto a universidade como outras contas davam valor 500 mil pesos. Sim. Mais ou menos. Sim. Sim, acho que é, né, pastor? E nós não tínhamos esse dinheiro. E nós outros não tínhamos esta plata. Quando toda segunda-feira. Todos os lunes. Por causa da pandemia, eu tinha uma live onde eu orava por libertação e por cura. Eu tinha uma live onde eu sempre orava por liberação e sanidade. Então nós tínhamos muitos intercessores. Então tínhamos muitos intercessores. E houve muitos milagres. E houve muitos milagros. E quando terminava essa live. E quando terminava a live, eu sempre conversava com 1 ou 2 pessoas e orava por eles. Eu sempre conversava com 1 ou 2 pessoas e orava por eles. Antes, na segunda de madrugada. Lunes de madrugada. Eu estava precisando desse valor. Eu necessitava esse valor. E eu me levantei de madrugada e fui orar. E eu me levantei na madrugada e fui orar. E foi a primeira vez que eu usei essa expressão para Deus. E foi a primeira vez que eu usei esta expressão para Deus. Eu disse, se o Senhor me ama como o Senhor fala que me ama. Se o Senhor me ama como tu dizes que me ama. E se o Senhor se agrada de mim como o Senhor fala que se agrada. E se o Senhor se agrada de mim como o Senhor disse que se agrada. Eu preciso que o Senhor me abençoe com R$1.500. Eu necessito que tu me bendigas com 500 mil pesos. Quando à noite, na live, e quando em la noite, na live, oramos pelas pessoas. Oramos por las pessoas. E eu atendi um irmão. E eu atendi a um irmão. E ele disse assim, depois que terminou a nossa conversa, ele disse, pastor, eu queria fazer algo. E ele, quando terminamos a conversação, ele disse, pastor, eu quero fazer algo. E eu não quero que o Senhor me impeça. E eu não quero que tu me impidas. Eu disse, o que é? Que é? Ele disse, eu preciso ofertar na sua vida. Eu necessito ofrendar em tua vida. Eu disse, é claro que eu não vou te impedir. É claro que eu não te vou impedir. Deixa Deus te usar. Deixa que Deus te use. E de repente chegou o comprovante no meu celular. E de repente chega o voucher no meu celular. Ele havia ofertado R$1.500. Ele havia ofrendado os 500 mil pesos. E eu chamei minha esposa. Eu chamei minha esposa. E eu chamei a minha esposa. E mostrei para ela o valor. E mostrei o valor a ela. Nós tínhamos que pagar essa conta na quinta-feira. Nós outros tínhamos que pagar esta conta jueves. Mas eu me senti tão constrangido pela forma como eu orei. E eu me senti tão constrangido da maneira como eu orei. Que na madrugada, então, da terça-feira. Que na madrugada de martes. Eu levantei para orar. Eu me parei a orar. E eu disse para Deus, obrigado. E eu disse, graças, Senhor. Pelo Senhor me amar tanto. Por o Senhor amar-me tanto. E enquanto eu agradecia. E mientras eu agradecia. Me veio na minha mente uma visão. Me vino em minha mente uma visão. Não uma visão, um pensamento Não é uma visão, um pensamento.
eu me lembrei de Davi, Yo recordé de David, quando estava no meio do campo de batalha. cuando él estaba en medio a la batalla, E ele parou e pensou em voz alta. y ele parou e ele pensou em voz alta. Quem me dera beber das águas das fontes Ay, quien dera que yo pudiera beber de las aguas de la da minha fuente cidade. de mi ciudad. E tinha 2 valentes ouvindo ele. Y había 2 valientes oindo a él. E esses Oye. valentes não pensaram 2 vezes. E os valientes não pensaram 2 vezes. Eles passaram pelo meio do exército inimigo. Eles passaram por el meio del ejército inimigo. Foi lá e pegou das águas que Davi desejou beber. Foram allá na fonte, tomaram del agua que Davi desejava tomar. E trouxeram para Davi e disse: está aqui, meu rei, a água que você E desejou. trajeron a Davi e dijo: está acá, meu rei, el agua que tu desejavas Eu tomar. estava orando e pensando nisso. E ele estava orando e eu estava orando e pensando nisso. Mas Davi ficou muito constrangido por aquilo. E Davi ele quedou meio constrangido com o que estava sucedendo. Ele disse: vocês colocaram sua vida em risco Pero vocês puseram suas vidas em risco para me satisfazer um desejo. para satisfazer um desejo meu. E o que Davi fez com a água? E que Davi hizo com el agua? Ele derramou essa água em adoração ao Senhor. Ele derramou esta água em adoração a Deus. Eu fiquei com medo desse pensamento. Eu quedei com medo desse pensamento. Vocês estão entendendo? Já entenderam? Hein? E eu cheguei para minha esposa. E eu acerquei a minha esposa, cheguei a minha esposa, me acerquei a ela. E eu disse: o que Deus fez foi muito tremendo. O que Deus isso foi muito tremendo. Eu preciso ofertar esse dinheiro. Eu necessito ofrendar essa plata. E eu peguei R$1.000. E eu tomei os 500 mil pesos. Uma parte eu ofertei para a minha igreja. Uma parte eu ofrendei à minha igreja. E a outra parte eu comprei cestas básicas e distribuí para pessoas carentes. E a outra parte eu comecei a comprar canastas para regalar a famílias carentes. E então já não tinha mais o dinheiro. Então eu já não tinha mais a plata. Mas parece que Deus olhou para mim naquele dia. Parece que como Deus me mirou nesse momento. E parece que Ele olhou para mim e disse: agora eu sei que você me ama. E como que ele me mirou e disse assim: agora eu sei que tu me amas. Eu mostrei que eu te amava. Eu te mostrei que te amava. E agora você me mostra que me ama. E agora tu me revelas que me ama. Tu demonstra que me amas. E na quarta-feira, E el miércoles estávamos em uma reunião de pastor. estávamos em uma reunião de pastores. E um pastor E um pastor ofertou R$10.000. ofrendou 10 mil reais. 10 mil é muito mais. Como assim? Eu sou 50 mil pesos? mais? 10 vezes mais. Mais de 5 milhões? Sim, mais ou sim, menos. sim. 50 milhões? 50. E eu então fui suprido. E eu fui suprido. Então, o que me parece aqui? Então, o que me está aparecendo acá? Que Deus nos leva para situações. Que Deus nos leva a situações E ali Ele nos prova. e nos alinha e também nos prueba. E quando você passa daquela situação, E quando tu passas desta situação, e Deus diz: agora eu sei que você me ama. e Deus te diz assim: agora eu sei que tu me amas. E Ele te leva para outro momento, E Ele te vai levar a outro momento, para uma nova estação. para uma nova estação. O que eu temo no meu coração Lo que eu temo em meu coração é que alguns crentes é que alguns creyentes estão repetindo a velha estação há muito tempo. estão repetindo a vieja estação todavia. Porque toda nova estação Porque toda a nova estação vai ser antecedida por um desafio. vai ser antecipada por um desafio. E a sua reação diante desse desafio E sua reação diante deste desafio vai determinar se você entra na nova estação vai determinar se tu entras na nova estação ou se você repete a velha estação. ou se de tu vas a novo. seguir repetindo com a antiga estação. Então, às vezes nós olhamos para alguns irmãos Então, muitas vezes miramos alguns irmãos e o que nós entendemos é que eles estão repetindo a velha estação. há e o muito que nós tempo. entendemos é que eles todavia seguem a vieja estação. Como que nós entendemos isso? Como que nós podemos entender isto?
Ele perdeu a empolgação em Deus. Ele perdió su motivación, su alegría en Dios. Parece que ele já sabe tudo que Deus vai fazer. Parece que como que ele já sabe todo lo que Dios va a hacer. O mundo espiritual não o empolga mais. El mundo espiritual ya no lo anima más. Ele está vivendo uma monotonia, Ele já está viviendo una monotonía, uma repetição. una repetición. E nada nos cansa mais do que Y isso. nada nos cansa más que esto. Somos seres dinâmicos. Somos seres dinámicos. Precisamos estar vivendo coisas novas sempre. Necesitamos vivir cosas nuevas siempre. Olhe lá para fora. Mira para afuera. Como eles estão descobrindo novas drogas. Mira como las personas están descubriendo nuevas drogas. Os jovens usam drogas novas todos os dias. Los jóvenes están usando drogas nuevas todos los días. Porque eles querem viver experiências novas. Porque ellos quieren vivir experiencias nuevas. E isso é o nosso DNA. Esto es nuestro ADN. Nós precisamos estar vivendo coisas novas o tempo inteiro. Nosotros necesitamos vivir cosas nuevas todo el tiempo. Então, se há algo que não existe em Deus, Entonces, si hay algo que no existe en Dios, é monotonia. es monotonía. Porque Deus, depois de passarmos 1 milhão de anos na eternidade, Porque Dios, después que pasemos 1.000.000 de años en la eternidad, não haveremos conhecido uma gota do que Deus é. no habremos ni conocido una gotita siquiera de lo que Dios es. Todos os dias Todos los días ficaremos impressionados. quedaremos impresionados. Quando eu lia Isaías capítulo 6, Cuando yo leí Isaías capítulo 6, eu tinha uma imagem errada. yo tenía una visión mala. É porque o profeta Isaías Porque el profeta Isaías viu serafins vio serafines que só diziam santo, santo, santo. que solo decían santo, santo, santo. E por toda a eternidade, Y por toda la eternidad, eles irão dizer somente santo, ellos santo. vão dizer santo, santo, santo. E eu dizia para mim mesmo, deve ser muito chato. E eu dizia a mim, irmã, deve ser muito fome. Sim, eu pensava comigo mesmo. Sim, é verdade, eu pensava assim. Monótono. Ficar o tempo inteiro, Ah, tá todo o tempo. como se fosse programado. Como que se fuera programado. Mas quando Deus me falava a esse respeito, Pero quando Deus me hablava a esse respeito, Ele disse para mim, se você soubesse se tu supieras o que eles veem lo que ellos ven entre um santo e outro santo, entre um santo e outro santo, você vai entender por que eles dirão por toda a eternidade. tu vas entender porque eles estão falando por toda a eternidade. Ai, alguns que entenderam. Porque há uma revelação de Deus. Há uma revelação de Deus. E eles dizem santo. E eles dizem santo. De repente, uma outra revelação. E de repente vem outra E revelação. eles dizem santo. E eles dizem santo. E eles são tomados por essa glória o tempo inteiro. E eles são tomados por esta glória todo o tempo. Então não existe monotonia em Deus. Então não vai existir uma monotonia aí adentro. O que está acontecendo com alguns crentes O que está sucedendo com alguns creyentes é que eles viveram uma estação. é que eles viveram algumas E estações. quando estava para entrar na nova estação, E quando eles estavam para entrar na nova estação, veio o desafio. vino desafio. É como se fosse uma prova de final de ano. É como que isso fosse o exame de fim de ano. Todos vocês devem saber Todos disso. vocês seguramente passaram por isso. Vocês estudam o ano inteiro. Você estuda o ano todo. E no final do ano você tem que fazer uma prova. E em fim de ano tu tens que prestar um exame. E o seu resultado ali E seu resultado allí vai determinar se você entra em um novo ano vai determinar se tu vas entrar no novo ano ou se você vai ter que repetir todo ano. ou se tu vas ter que repetir todo o ano passado. Então, o final de uma estação Então, o fim de uma estação vai lhe apresentar um desafio. vai apresentar-te um desafio. A sua reação A sua reação é que vai determinar. é que vai determinar. Então, muitos crentes Então, muitos creyentes estão há muitos anos indo e voltando que na mesma estão estação. muitos anos vão e vuelven a la mesma estação. E você nota que eles perderam o brilho do olhar. E tu começas a notar que eles perderam o brilho em sua mirada.
eles vêm para a igreja religiosamente. Ellos comienzan a venir a la iglesia religiosamente. Eles cantam religiosamente. Ellos cantan como religiosos. Eles estão no mecânico. Ellos están en el mecánico. Eles perderam o primeiro amor. Automático, acho. Ellos perderam o primeiro amor. E agora Deus se tornou algo muito cansativo. Então Deus se tornou algo muito cansativo. O que aconteceu? O que passou? Em que estação você parou? Em que estação tu paraste? Porque Abraão vai vencendo estação após estação. Porque Abraão ele foi vencendo estação pós estação. E de repente chega nesse capítulo, E de repente chega este capítulo, onde não havia mais nada nessa terra onde já não havia nada mais nesta terra que o empolgasse. que lo importara. Mas ele viu algo lá em cima, Pero ele viu algo arriba, onde tudo aqui não importava mais. onde todo o que estava acá não lhe importava mais. Então eu não consigo ver uma pessoa que anda com Deus Então eu não logro ver uma pessoa que camina com Deus se tornar uma pessoa fria. tornar-se uma pessoa fria. O que eu quero contar para vocês agora, O que eu quero contar a vocês agora. eu já vou terminar. Eu já vou terminar. Foi o que me aconteceu há 3 anos atrás. Foi o que me sucedeu há 3 anos atrás. Mas eu quero deixar isso muito claro para vocês. Pero eu quero deixar algo muito claro a vocês. Isso é uma experiência pessoal. Isso é uma experiência personal. A renúncia que Deus me pediu A renúncia que Deus me pediu a mim foi só para mim. foi só para mim. Quando eu falo sobre desafios que vão nos fazer entrar numa nova estação, Quando eu estou falando de desafios que nos vão fazer entrar na nova estação, às vezes Deus vai nos pedir algumas renúncias. muitas vezes Deus nos vai pedir muitas renúncias. E algumas renúncias, elas são muito pessoal. E algumas dessas renúncias são muito personais. Nem sempre o que Deus vai pedir para o pastor dessa igreja, Nem sempre o que Deus vai pedir ao pastor desta igreja, Ele vai pedir para mim. ele vai me pedir a mim. O tratamento de Deus é personalizado. O tratamento de Deus é personalizado. Às vezes Deus vai pedir algo para essa pessoa que está do seu lado. Às vezes Deus vai pedir algo a esta pessoa que está a tu lado. Vai pedir que ela faça uma renúncia, Vai pedir que haga alguma renúncia, mas não vai pedir para você. pero não te vai pedir a ti. Com isso eu estou querendo dizer, não transforme minha experiência pessoal Com isso eu estou querendo dizer, não transforme minha experiência personal em uma doutrina para a igreja. em uma doutrina para a igreja. Há algum tempo Deus havia me pedindo que eu parasse de beber vinho. Algum tempo atrás Deus me pediu para de beber vinho, de tomar vinho. Isso era muito comum para mim como presbiteriano. E isso era muito comum para mim como um presbiteriano. Eu tenho 32 anos de casado, desde que ela me conhece eu bebia vinho. Eu tenho 32 anos de casado, desde que ela me conhece, eu tomava vinho. Mas há algum tempo Deus vinha falando, eu quero que você renuncie qualquer bebida que tenha teor alcoólico. E o Senhor começou há algum tempo a dizer-me, eu quero que tu renuncies todas as bebidas que contenham álcool. E eu viajo para a Itália. E eu viajo à Itália. E na Itália é muito comum o vinho na mesa. E na Itália é muito comum o vinho na mesa. Eles não bebem para ficar bêbados. Eles não tomam para quedar-se borracho. É muito família. É muito família. Então, isso para mim é um pouco difícil. E isso para mim é muito difícil. E Deus vinha insistindo comigo. E Deus insistiu comigo. Há algum tempo atrás. Há algum tempo atrás, eu comecei a sentir falta de algo. Eu comecei a sentir falta de algo. Quando eu me converti, Deus se revelava para mim como fogo. Deus se revelava para mim como fogo. Quando eu começava a orar, eu sentia um fogo chegar perto de mim. Eu sentia um fogo que se acercava a mim. E eu me molhava todo com o calor daquele fogo. E eu quedava transpirado com o calor deste fogo. E eu era muito facilmente tomado pela glória de Deus. Eu era muito facilmente tomado por la glória de Deus. Às vezes eu estava no meu trabalho. E muitas vezes eu estava em meu trabalho. E eu ia para o banheiro do trabalho. E eu ia ao banho do trabalho. E dobrava o joelho do lado do vaso sanitário. E me arrodilhava ao lado do inodoro. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. E ali naquele banheiro eu começava a orar.
Y en este baño yo comenzaba a orar e aquele fogo vinha. y el fuego venía. E eu pedia para Deus, para, Y yo pedía a Dios, para, senão eu vou perder o controle aqui si no dentro. yo voy a perder el control acá. Sempre foi assim. Siempre fue así. A presença dele era muito gostosa, La presencia de él era muy agradable, mas com o tempo, pero con el tiempo isso foi parando de acontecer. eso fue parando de suceder. Então, há uns 4 anos atrás, Entonces, unos 4 años atrás, eu estava sentado com 2 pastores yo amigos estaba sentado con 2 pastores e eu estava conversando com eles. y yo estaba conversando con ellos. E eu disse, eu tenho muita saudade Y yo comencé a decir, yo extraño mucho da forma como ele se manifestava para mim. la forma como él se manifestaba a mí. Eu sinto muita falta disso. Yo siento mucha falta de esto. Eu sei que ele está comigo, Yo sé que él está conmigo, mas eu queria sentir aquele fogo de novo. pero yo quería sentir este fuego otra vez. Eu sinto muita falta disso Yo tudo. siento mucha falta de esto. E naquele dia eu tive 2 conselhos. Y en aquel día yo recibí 2 consejos. Dos meus amigos disse para mim, Uno de mis amigos me dijo, Getúlio, aquela forma que Deus se manifestava para você Getúlio, la manera que Dios se manifestaba a ti, era porque você era um novo convertido. porque tú eras un nuevo convertido. Ele precisava se manifestar daquele Él jeito. necesitó manifestarse así a ti. Mas agora você já é um crente maduro. Pero ahora tú ya eres un creyente maduro, madurez. Você não precisa mais daquelas manifestações. Tú ya no necesitas más de estas manifestaciones. O outro me disse outra coisa. Y el otro me dijo otra cosa. Se você está sentindo falta, Si tú estás sintiendo falta, busque isso de novo. busca eso otra vez. E eu optei por esse segundo conselho. Y yo elegí este segundo consejo. Então eu parti para cima de Deus em oração. Y yo comencé a ir encima de Dios y comencé a orar. E eu disse, eu quero a tua presença como no princípio. Yo quiero tu presencia como en el principio. Porque se ser crente maduro é não sentir mais aquele fogo. Porque si uno es ser creyente maduro y no sentir este fuego, Eu quero voltar a ser um novo convertido. entonces yo quiero volver a ser un nuevo convertido. E eu comecei a orar com insistência. Y yo comencé a orar, a insistir en oración. E quando Deus me deu uma palavra, Y cuando Dios me dio una palabra, se você quer que eu seja para você si tú quieres que yo sea para ti, o que eu fui no início, lo que yo fui en el comienzo, volta a ser para mim o que você era no início. vuelve a ser lo que tú eras en el inicio. Eu também tenho saudade de você. Yo también te extraño. E aquilo mexeu muito comigo. Y eso movió mucho conmigo. E eu comecei a entender que algo começaria a se revelar na minha vida. Y yo entendí que algo iba a comenzar a revelarse en mi vida. E a primeira coisa que ele me pediu foi: você não bebe mais vinho. Y la primera cosa que él me pidió, usted no toma más vino. E na minha mente era inconcebível isso. Y en mi mente yo no entendía, era raro eso. E eu disse: mas isso é coisa da minha mente. No, esta es cosa de mi mente. Não é Deus, não é Deus que está falando No, no es isso. Dios que me está hablando eso. É algo muito banal isso. No es algo muy raro. Mas ele começou a insistir muito. Pero él comenzó a insistir mucho. Eu quero que você faça uma renúncia por mim. Yo quiero que tú hagas una renuncia por mí. Eu quero que você pare de beber vinho. Yo quiero que tú pares de tomar vino. E isso veio por muitas vezes. Y eso me vino muchas veces. A última vez eu estava pregando em Brasília, a capital do Brasil. La última vez yo estaba predicando en Brasilia, capital de Brasil. E no outro dia eu iria para uma fazenda de um amigo descansar. Y al otro día yo iba a una hacienda de un amigo a descansar. E o culto à noite foi muito bom. Y el culto de la noche fue muy bueno. Muitas libertações. Muchas liberaciones. Pessoas se entregaram para Jesus. Personas rendieronse a Jesús. Foi muito bom. Fue muy bueno. E então no outro dia eu estava de carro indo para a fazenda. Entonces el otro día yo estaba en el auto en camino a la eu fazenda. estava agradecendo a Deus. Y yo estaba dando gracias a Dios. Obrigado pelo culto de ontem. Gracias por el culto de ayer. E o Senhor disse: eu preciso que você renuncie. Y el Señor me decía, yo necesito que tú renuncies. Eu disse: mas o culto de ontem foi muito bom. Pero yo decía, el culto de ayer fue bueno.
Ele disse, eu quero que você faça uma renúncia. yo necesito que tú renuncies, Eu quero que você pare de beber vinho. yo quiero que tú pares de tomar vino. E eu insisti e disse sim, mas houve muitas libertações Y yo ontem. decía, sí, pero hubo muchas liberaciones. E isso aconteceu literalmente. Y eso verdaderamente sucedió, literalmente pasó eso. Mas ontem houve muita salvação. Pero ayer hubo muchas salvaciones. Eu quero uma renúncia de você. Yo quiero una renuncia de ti. Mas isso é coisa da minha mente. No, esa es cosa de... Quando de repente há um caminhão que vinha atrás de mim, De repente un camión que venía detrás mío fez a ultrapassagem corretamente hizo una ultrapasaje correctamente e depois voltou para a faixa y después él volvió al lugar, a la faja. e havia algo escrito no para-choque do caminhão. Y había algo escrito, né? ¿Cómo posso dizer? Para-choque também? Tá bem? Para-choque del camión, gracias. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? Aleluya. ¿De qué vale el hombre ganar el mundo todo si él perder su alma? Eu disse, entendi. 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 Eu disse, da próxima vez ele joga o caminhão em cima de mim. De la próxima vez ele vai tirar o caminhão em cima mío. Para eu entender direito. Para que eu pueda entender o que ele está falando. E eu então conversei com a minha esposa. Então, eu conversei com minha esposa. E eu disse, a partir de hoje, A partir de hoje, eu não bebo mais nada. eu não tomo mais nada. Quando eu vou na Itália, Quando eu vou para a Itália, quando eu estou ministrando para os italianos, quando eu estou ministrando para os italianos, a los italianos na mesa, na mesa, eles vão servir vinho. eles vão servir vinho. E eu disse, eu não estou bebendo vinho. E eu lhes digo, não estou tomando vinho. Eles, mas por quê? Pero por quê? Eu disse, eu estou num voto. Eu estou em um voto. Eles só não sabem que o voto é para toda a vida. Pero eles não imaginam que o voto era para toda a vida. Mas foi uma renúncia que Deus me pediu. Pero não foi a renúncia que eu hice a Deus. E aconteceu algo no sítio onde eu estava junto com a minha família. E passou algo na hacienda onde eu estava com minha família. Estava eu, minha esposa e meu filho e minha nora. Estava eu, minha esposa, meu filho e minha nuera. E eu chamei eles para a gente adorar o Senhor. E eu os chamei para que adoráramos ao Senhor. E de repente nós começamos a cantar. E de repente nós começamos a alabar. E aquele fogo voltou. E o fogo volvió. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu quedei muito feliz com isso. Talvez você esteja parado em uma velha estação. Quizá você esteja parado em uma vieja estação. Porque você não renunciou a algo que Deus pediu. Porque tu todavía não renunciaste a algo que Deus te pediu. Porque você olhou para o seu irmão do lado. Porque tu has mirado a tu irmão que está a tu lado. Você diz, mas ele faz isso também. Pero tu começas a dizer que ele também faz isso. Por que o senhor só está pedindo para mim? E por que tu estás solo pedindo-me a mim? Quando o Senhor chamou Pedro. Quando Deus chamou a Pedro. E o que o Senhor Jesus ia falar para Pedro. E o que o Senhor Jesus ia falar a Pedro. Era coisas muito profundas. Eram coisas muito profundas. Pedro olhou para João e disse, e ele? Pedro mirou a Juan e disse, e ele? Jesus falou, não te interessa ele. Não te interessa ele. Às vezes você está querendo pautar suas decisões. Há vezes que tu estás querendo pautar as suas decisões. Na vida da pessoa que está do seu lado. Na vida da pessoa que está ao seu lado. Eu não acho que é pecado beber vinho. Esse é o meu conceito. Eu não vejo que é pecado tomar vinho, esse é meu conceito. Mas para mim, Deus disse, eu não quero mais. Para mim, Deus disse que não queria mais. Eu tenho um amigo, agora sim vou terminar. Agora sim eu vou terminar. E eu tenho um amigo no Brasil. Eu tenho um amigo em Brasil. Ele é muito inteligente. E ele é muito inteligente. Ele tem 4 formações. Ele tem 4 profissões. Ele é psicólogo. Ele é psicólogo. Ele é filósofo. Ele é filósofo. Ele é teólogo. Ele é teólogo. E psicanalista. E psicanalista. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente.
mas ele não assiste televisão. pero él no ve televisión. E quando eu descobri isso, eu brinquei muito com ele. Y cuando yo descubrí eso, yo comencé a burlarme de él. Eu disse para ele, mas que loucura é essa? Y yo le dije, tú estás loco, Não poder assistir televisão. no ver televisión. Ele disse, Getúlio, Él me dijo, Getúlio, toda a minha igreja assiste televisão. toda mi iglesia tiene televisión, Mas Deus pediu para mim não assistir pero televisão. Dios me dijo a mí que no asistiera a televisión. Então, quando nós falamos de renúncias, Entonces, cuando nosotros estamos hablando de renuncia, que vai te colocar numa nova estação, que te va a llevar a una nueva estación, é algo muito pessoal. es algo muy personal. Mas eu creio que se eu estou pregando essa mensagem nessa igreja, Pero yo creo que si yo estoy predicando este mensaje acá en esta iglesia, acredite em algo. crean en algo. Eu entrei aqui sem saber o que eu iria pregar. Yo entré acá sin saber lo que yo tenía que predicar. A pastora perguntou que eles precisavam do tema e do texto para poder trabalhar ali dentro. La pastora me dijo que el staff necesitaba del tema de la predicación. Eu disse, mas eu não sei o que eu vou Y pregar. yo le dije, yo no sé lo que yo voy a predicar. Então eu creio Entonces yo creo que essa igreja que esta iglesia está para entrar em um novo tempo. está para entrar en un nuevo tiempo. Mas desafios virão. Pero desafíos vendrán. E vocês vão precisar estar muito Y sensíveis ustedes necesitarán estar muy sensibles para poder entrar nessa nova estação. para que puedan entrar en esta nueva estación. Eu tenho muitos amigos Yo tengo muchos amigos que se converteram no mesmo tempo que eu me converti. que se convirtieron en el mismo tiempo que yo me convertí. Mas a distância que nós temos de fé e de crescimento espiritual Pero la distancia que nosotros tenemos de fe y crecimiento espiritual é muito grande. es muy grande. Eu não sei quantos que estão aqui vão conseguir entrar junto com os pastores nessa nova estação. Yo no sé cuántos de acá van a lograr entrar junto a los pastores en esta nueva estación. Porque a verdade é que nem todos conseguem entrar. Porque la verdad es que ni todos logran entrar. Eu desejo que todos entrem com Nosotros, eles. yo deseo que todos puedan entrar junto a ellos Em um novo tempo de Deus. en un nuevo tiempo de Dios. A voltar a ter brilho no olhar. A volver a tener brillo en su mirada, Como uma criança como un niño que olha para a vida com os olhos brilhando. que mira la vida con ojos brillantes. Tudo é novo. Todo es nuevo. Ele está muito empolgado com Ele está tudo. muy entusiasmado. Essa é a vida cristã. Esta es vida cristiana. Andar com Deus é empolgante. Caminar con Dios es lo mejor. É algo sempre novo. Es algo siempre nuevo. Deus não se repete. Dios no se repite. Do início da criação até hoje, Del inicio de la creación hasta hoy, Ele nunca fez nada igual. Él nunca hizo nada igual. Tudo é diferente. Todo es distinto. Então, se você quer voltar a ter esse brilho no olhar, Entonces, si tú quieres volver a tener este brillo en tu mirada, estejam atentos, estén atentos, porque desafios estão vindo. porque los desafíos están se aproximando. Que Deus abençoe vocês Que Dios les bendiga e conceda que vocês entrem nesse novo tempo y junto com esse conceda casal. que ustedes puedan entrar en este nuevo tiempo junto a ellos. Esse é o meu desejo. Este es mi deseo. E se você está achando Deus monótono, Y si tú estás pensando que Dios es monótono, a ponto do mundo estar te chamando a atenção, al punto que el mundo te está llamando más atención, parece que lá fora tem muita coisa nova. parece que allá afuera hay cosas más nuevas. E parece que isso grita chamando o nosso nome. Y parece que eso está gritando y llamando por nuestro nombre. E você tem falado, eu não sei se eu vou continuar na igreja. Y tú puedes estar hablando, yo no sé si voy a seguir en esta iglesia. A culpa não é de Deus. La culpa no es de Dios.
Você parou em uma velha estação. Tú paraste en una vieja estación. É por isso que você está achando tudo sem graça. Por isso que tú estás viendo como todo sin gracia, tu- é fome, É tudo repetido. é todo repetitivo. Você está parado em algum lugar lá atrás. Tú estás parado en algún lugar atrás. Tem um universo totalmente novo te Hay esperando, un universo totalmente nuevo que você vai ficar sempre empolgado. que tú siempre vas a andar animado. Esse é o projeto de Deus. para Ese es el você. proyecto de Dios para ti. Vamos ficar de pé. Vamos a ponernos de pie. Eu quero orar por vocês. Yo quiero orar por ti. Eu vou fazer 2 orações antes de passar para os pastores. Yo voy a hacer 2 oraciones antes de pasar a los pastores. A primeira oração eu quero fazer para que Deus, para que você possa romper La primera oración que yo quiero hacer es para que tú puedas romper e viver coisas extraordinárias em Deus. y vivir cosas extraordinarias en Dios. Fecha teus olhos. Cierra tus ojos. Amado Espírito Santo, Amado Espíritu Santo, eu oro por essa igreja. yo oro por esta iglesia. Eu não sei o que o Senhor está pedindo para cada um, Yo no sé lo que tú estás pidiendo ahora a cada uno, ou onde essa pessoa está parada, o donde esta persona está parada. mas talvez ela esteja cansada, Quizá esté cansada, cansada de repetir velhas histórias. cansada de repetir viejas historias. Eu oro nessa manhã. Yo oro en esta mañana. Fala com essa pessoa de Habla novo. con esta persona otra vez. Desafia essa pessoa de novo. Desafía a esta persona otra vez. E se houver alguém que precisa fazer renúncias aqui Y nessa si manhã, hay personas acá que necesitan renunciar, que o Senhor possa falar com essa pessoa de novo. que el Señor pueda comenzar a hablar con ellas otra vez. Talvez o Senhor tenha falado tantas vezes Quizá o Señor usted ha hablado varias veces e essa pessoa fingiu que não estava ouvindo. y esta persona ya fingió que no estaba escuchando. Eu oro que nessa manhã Yo oro que en esta mañana ela volte a ouvir de novo ella pueda volver a escuchar otra vez e haja renúncias aqui, y haya renuncias acá para que um novo tempo possa surgir na vida dessa pessoa. para que un nuevo tiempo pueda volver a sus vidas. Porque o seu comando Porque su comando foi que quando a nuvem parasse, fue que cuando la nube parara, o povo podia parar. el pueblo ahí podía parar. Mas quando a nuvem se levantasse, Pero cuando la nube se levantara, o povo tinha que seguir a nuvem. el pueblo tenía que seguir la nube. E talvez nessa manhã, Y quizá en esta mañana há pessoas que a nuvem se foi. hay personas que la nube se fue. E essa pessoa está solitária no deserto. Y esta persona ahí está solitaria en el desierto. E o que ela vive hoje Y lo que ella está viviendo hoy é puramente religião. es pura religión. E a religião mata. Y la religión ella mata. A religião é fria. La religión es fría. Ela não satisfaz os desejos da nossa alma. Ella no satisface los deseos de nuestra alma. Eu oro para que a nuvem volte nessa Yo oro para que la nube vuelva a estas vidas. e essa pessoa possa caminhar na tua presença. Y esta persona ya pueda caminar en tu presencia. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Eu quero que você faça algo. Y yo quiero que tú hagas algo. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: essa palavra foi para você. Y yo quiero que tú mires a la persona que está al lado tuyo y diga, esta palabra fue para ti. Ok, nós vamos orar agora por cada um, por pessoas que estão precisando. Ahora nosotros vamos a orar por cada persona necesitada. Talvez você está aqui dizendo: pastor, a minha vida está muito travada. Quizá tú estás acá diciendo, pastor, mi vida está muy travada. Eu entendo que eu parei. Yo entiendo que yo paré. Deus fez promessas maravilhosas para mim, Dios me hizo promesas maravillosas, mas até hoje elas não se cumpriram. pero hasta hoy ellas no se cumplieron. E eu sempre achei Y yo siempre pensé que não era o tempo de Deus ainda. que no era el tiempo de Dios todavía. Mas nessa manhã, Pero en esta mañana você está entendendo que
Era sim tempo de Deus. Tú estás entendiendo que sí era el tiempo de Dios. O problema foi que você parou. El problema es que fuiste tú que paraste. E demônios tiveram muito lucro com isso. Y demonios tuvieron mucho lucro con esto. Coisas que já eram para ter acontecido na sua vida. Cosas que ya eran para que usted hubiera vivido. Até hoje nada. Hasta hoy nada. Eu quero que você venha à frente e nós vamos Yo orar quiero por que usted você. pase acá adelante y vamos a orar por ti. Não tenha vergonha.